no nosso curso de CSS Grid nós vamos aprender a indicar onde um elemento inicia e onde ele termina dentro da grade. E também podemos configurar como ele vai se expandir dentro da sua área. Bora para a prática? Então pessoal, aqui no nosso curso de CSS CSS Grid, né, nós vamos aprender como indicar onde o elemento começa e onde ele termina dentro da grade. Então nós vamos aprender propriedades importantes aí para esse processo. Nesse caso, são propriedades de item, ok? Até então a gente estava trabalhando com propriedades de container, certo? Notem aqui que eu tirei o margem que nós aplicamos na aula passada. E agora a gente vai falar sobre propriedades de itens da grade. Vamos começar essas propriedades. Vou criar uma classe aqui chamada de, sei lá, IT1, tá? E aqui nós vamos aplicar algumas propriedades que nós vamos aprender na aula de hoje. A primeira que nós vamos começar a falar é o grid column start. As primeiras, eu vou colocar aqui 1 e também grid column end. Também em 1. Quando a gente determina grid column start, eu estou falando aonde o elemento vai iniciar dentro do grid. No caso, qual coluna ele vai iniciar, e grid column end, qual coluna ele vai terminar. E aí eu vou aplicar, por exemplo, a esse primeiro elemento aqui do nosso conjunto para a gente começar a entender o que vai acontecer aqui com essas propriedades. No nosso caso aqui, quando eu atualizar, não vai rolar nada. Aqui, ó, atualizei, F5, não mudou nada, tá vendo? Tudo igual. Por quê? Porque eu estou falando que ele começa no 1 e termina no 1. Beleza, é o padrão aqui. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte. Por exemplo, agora eu vou informar o 3, salvei, e olha só, eu vou atualizar. Aliás, antes de atualizar, vocês vão pensar o que vai acontecer. Eu estou aplicando nesse camarada aqui, estou falando que o grid column start é 1 e o grid column end é 3. Antes de eu atualizar, dá um pause aí e pensa no que vai acontecer aqui. E eu já vou continuar na sequência, tá? Não vou esperar não. Se você quiser pensar, dá uma pausa aí, dá a sua opinião, tá? Pode até deixar nos comentários aí o que você pensou antes de a gente prosseguir o vídeo. E agora vamos continuar. Quando eu atualizar, eu falei que esse camarada vai começar no 1 e terminar no 3. Isso significa que ele vai ocupar esses dois primeiros espaços aqui da primeira linha. Olha só, os dois primeiros espaços da primeira linha. Ah, Bruno, mas como assim se você informou que ele vai terminar no 3? Tá? Para a gente entender, o grid column end não é uma propriedade inclusiva, ou seja, ele não inclui o valor que eu determinar para ele. Ele é até aquele valor. Isso significa que ele vai começar no 1 e ir até o 3, mas não ocupar o 3. Entenderam? O que indica que se eu colocar aqui grid column end 4, ele vai ocupar o 4 até o 4, mas não o 4. Ou seja, esse camarada aqui vai ocupar toda essa primeira linha aqui, toda essa primeira linha do meu grid, as 3 primeiras colunas do meu grid. Então, se eu informar um end, um no start e um no end, ele vai ocupar só o primeiro espaço. Beleza? De posse dessas informações, olha só, eu vou colocar 2, vou salvar. E agora, antes de eu atualizar, se você também quiser fazer uma pausa aí no vídeo, pensar no que vai acontecer e colocar nos comentários aí, pode colocar também para eu ver o que vocês estão, como vocês estão progredindo aí. O que vai acontecer? Se você fez a pausa e colocou lá no comentário e errou, não tem problema não. Aqui, esse é o momento de errar, tá? Não vai mudar nada, olha só. Atualiza, não vai mudar nada. Por quê? Porque eu coloquei 2 e não mudou nada. Porque lembra que eu falei que não é uma propriedade inclusiva, ele não inclui o 2, ele vai até o 2, certo? Então aqui, ó, começa no 1 e vai até o 2, mas não inclui o 2. Beleza? Entenderam? Essa é a propriedade grid column. As duas propriedades aqui, column start e column end, podem ser resumidas aqui em grid column, tá? Grid column é o resumo de utilização
dessas duas propriedades aqui. Eu vou colocar ali em 3 para voltar a ocupar aqui as duas primeiras colunas, tá? E vocês vão entender aqui agora, vou colocar comentário aqui, eu vou comentar uma por uma, certo? Uma por uma. Vou tirar esse comentário aqui de grid column e vou colocar aqui, ó, 1/3. Quando a gente usa grid column é um resumo, é uma forma resumida da gente usar as duas propriedades, grid column start e grid column end, só que usando uma propriedade. Então, 1/3, eu estou falando que ele está iniciando no 1 e terminando no 3. O resultado vai ser exatamente o mesmo, atualiza exatamente o mesmo, tá? Se eu colocar 1/4, salva, quando eu atualizar ele vai ocupar toda a primeira linha, igual quando aconteceu anteriormente com o grid column end, tá certo? Vamos deixar com o 3 aqui e vamos falar então sobre grid column, grid row. Aqui, ó, grid row start 1 e temos também o grid row end. Grid row end. Os dois em 1, eu estou falando agora aqui em relação à linha e não mais em coluna. Então, deixa eu só voltar para 1/1 aqui, tá? Por enquanto aqui, só para a gente entender como é que funciona o row. Como eu estou falando 1/1, eu estou falando que ele vai começar na linha 1 e terminar na linha 1. Mas se eu quiser que ele ocupe as duas linhas aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou falar que o end dele vai ser o 3. E é a mesma ideia do grid column end, ele não é inclusivo. Ele vai começar na 1 e vai até a 3, mas não inclui a 3, tá bom? Olha aqui, ó, F5, tá vendo? A primeira linha aqui, ó, o primeiro elemento ocupando duas linhas. Veio até a linha 3, mas não ocupou a linha 3, tá? Por isso que ele ocupa somente as duas primeiras linhas ali. E aí, nós também temos direto aqui, ó, o resumo, que é o grid row, tá? E da mesma forma que a gente utiliza o grid column, a gente pode utilizar o grid row também, que é um resumo da utilização de grid row start e grid row end. Salvando aqui, o resultado vai ser exatamente o mesmo, porque eu tenho a mesma informação. Se eu colocar 1/3 no column e 1/3 no row, o que acontece? Significa que esse elemento vai ocupar as duas primeiras linhas e duas primeiras colunas. Olha só, tá vendo? Duas primeiras colunas, certo? E duas primeiras linhas. Lindo, maravilhoso, né? Isso é muito legal, pessoal. Muito bacana mesmo. Vou comentar aqui, ó, o nosso grid row, porque agora a gente vai ver uma outra coisa interessante. Eu posso utilizar para o column aqui, para o column, eu comentei só para ficar mais simples, tá? Detalhe. Eu posso informar aqui uma propriedade que é o span. O span é quantos elementos ele vai expandir. Então, se eu informar aqui, ó, por exemplo, grid column 1, span 2, eu estou informando que ele começa na coluna 1 e expande 2. O tamanho de expansão é 2 aqui, ó. Tá vendo? Ele começa na coluna 1 e expande para 2. Se eu informar span 3, ele começa na coluna 1 e expande para 3. O tamanho de expansão é 3, tá bom? Bem, expandiu aqui até a terceira coluna aqui. O span também vai funcionar aqui para o row, não. Nesse caso ele não vai funcionar para o row, não, tá bom? Agora, um detalhe importante aqui é o seguinte. Eu vou deixar span 2 aqui e nós aplicamos toda essa volta aqui que nós demos, nós aplicamos somente a esse elemento aqui, que é o primeiro elemento do meu container. Mas e se eu tirar essa classe e aplicar essa classe no segundo elemento do container? O que vai acontecer, pessoal? Mais uma vez, pausa aí, deixa eu até tirar a classe aqui, e atualizar sem nenhuma classe. Beleza? Agora eu vou voltar com a classe aqui, ó, IT1 aplicada no segundo elemento do container. Notem que a classe informa que ele precisa começar na linha, na coluna 1 e expandir por duas colunas, ok? Essa é a propriedade que eu estou aplicando nesse camarada aqui, ó. Quando eu atualizar, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui com o meu layout? Se vocês quiserem pausar aí e pensar,
também podem. Na sequência agora eu já vou falar, certo? O que vai acontecer é o seguinte, esse camarada ele não vai sobrepor esse aqui, porque naturalmente na posição dele lá do nosso grid, do nosso container, esse aqui é o primeiro elemento, então ele vai ocupar a primeira posição, é fato e pronto, acabou. Agora, só que eu estou dizendo que esse camarada aqui precisa ocupar a primeira coluna, então o que vai acontecer? Ele não vai sobrepor esse, ele vai vir para baixo. Eu preciso ocupar a primeira posição, mas já tem alguém na primeira posição, então eu vou ir para baixo e ocupo a primeira posição lá. Olha só que bacana. Atualiza. Aqui, ó, tá vendo? Ele veio para a linha de baixo, ocupou, disse para ele que ele vai começar na linha 1 e se expandir por 2. Tá vendo que bacana? E se eu fizer isso também com o meu elemento 3? Aqui, ó, vou usar também a classe T1 aqui no elemento 3, tá? Ou seja, estou aplicando agora neste camarada aqui também. Olha só, ele começa na linha 1, na coluna 1, expande por 2, certo? E assim por diante, pessoal. Olha que fácil. Se eu indicar para ele aqui, ó, nesse caso, eu quero expandir por 3, aí eu preciso criar uma outra classe, né? Aqui, ó, vou criar uma outra classe, vou chamar de IT2 e falar que IT2 ele vai expandir em 3. Pode até tirar isso tudo aqui, porque já que eu estou usando só uma, né? Só uma, não vou tirar desse aqui porque é o exemplo da aula. Eu vou falar, ó, esse aqui usa a classe IT2, que pede para você ocupar a primeira posição e expandir em 3. E aí, esse camarada aqui vai ser obrigado a passar para a linha de baixo. Olha só, expande 1 normal, expande 1 não, né? Ocupa 1, ocupa a primeira posição, expande em 2, ocupa a primeira posição, expande em 3. O resto ali a gente não mexeu nesses elementos. Tá vendo que bacana, pessoal? É fácil trabalhar com grid, né? Não tem muita dificuldade, não. Não tem muitas propriedades. Vocês vê que são poucas as propriedades que nós podemos trabalhar. É mais uma mesclagem, uma junção mesmo desses trabalhos para a gente entender como que funciona. Mas tá aí. Hoje aprendemos sobre Grid Column Start, Grid Column End, Grid Column, que é o resumo de utilização das duas, Grid Row Start, Grid Row End e Grid Row, que é o resumo de utilização dessas duas aqui. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve, meu bom. Eu peço que você se inscreva no nosso canal para vir fazer parte do nosso time. Deixe seu super like se você não clicou no início, isso ajuda o nosso conteúdo. Eu te ajudo com as aulas, você me ajuda com um like. E também ativa o sininho para receber as notificações de todas as nossas aulas, porque aqui são de segunda a sexta. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até lá e tchau, tchau.